aceleraram o vídeo ali ainda. Eu tava embaçado, eu dei uma... Quando eu fui ver, já tava... Já tava no ar. Ah, vamos lá, até 1h da manhã. Caê, manda aí a Opa, parada pra gente, Caê. Caê Mota, cadê a samambaia? Fiz propaganda da samambaia da dona Rita, sua mãe. Você mudou de cenário? Pois é, vou até levantar a plaquinha aqui, ó. Sudeste informa. Sai a samambaia da dona Rita. Entrou aqui o escritório da minha esposa, Janine Dalprá. Saí de campo na Chapecó, tô aqui com 4 graus. Eu tô temperatura. vendo. Você tá encolhido aí, né? Mas a gente vai aqui seguir falando do Flamengo. A gente aqui tem falado a mesma língua, né? Até bastante entrosado esse time aqui. Só que o Flamengo está tentando encontrar ali o melhor idioma, está tentando falar a mesma língua para que o time se entrose. E um bastidorzinho legal que a gente vai trazer aqui agora, vai entrar até no ar na madrugada agora no GE a matéria, é que essa cena que vocês estão vendo aí, até ontem, após o jogo, passou muita impressão de que seria o Domenech comentando com o Diego Alves sobre saída de bola, né? Até porque o Diego Alves cometeu alguns equívocos na saída de bola, mas durante o dia, durante a quinta-feira, a gente apurou. E não, na verdade, o Diego Alves e o Felipe Luiz são praticamente que auxiliares do Domi dentro do elenco, até por conta da facilidade do idioma. Ambos falam espanhol fluente, jogaram muitos e muitos anos na Espanha. O Domi se reuniu com eles e pediu esse auxílio, eles também se colocaram à disposição. Então, o que a gente descobriu ali de novidade é que o Diego Alves e o Felipe Luiz, além de todo entendimento e experiência, também são intérpretes para facilitar essa conexão, essa comunicação entre Domi e elenco do Flamengo. Eles seguem ali tentando se ajustar. Um outro bastidor também aqui na roda, aquela roda após as partidas no vestiário. Os jogadores capitaneados pelo Diego Alves fizeram questão de dar força ao Domi, falar que estão juntos, que as coisas vão melhorar, vão acontecer, já que aqui fora tem muita crítica, muito questionamento. Essa questão do Felipe e do Diego encurtar esse caminho, principalmente na linguagem, é um bastidor bem interessante desse Flamengo que precisa mesmo se comunicar, se entender, tanto nas palavras quanto dentro de campo, que está faltando, né, Pedrinho? É verdade, o Caê falou 2 nomes ali importantes e eu até dou uma importância maior para o Felipe Luiz. Cada vez que ele dá uma entrevista, né, a gente percebe que ele é muito diferente mesmo na questão do entendimento do jogo. E com relação ao Domi, eu acho que a aceitação dos atletas não é só com o ser humano, com a pessoa do Domi, é a aceitação que ele tem um jeito de pensar futebol diferente do Jorge Jesus. E aí você precisa ter a compreensão dos atletas e eles estarem abertos para isso. A impressão, às vezes, que a gente tem, assim, vendo o jogo, não é o Gabigol fazer o gol, abraçar o Domi, não é isso. É a aceitação de uma nova ideia. É lógico que toda mudança causa um impacto. Se eu estou confortável, eu encontrei um jeito de jogar, eu já sei os movimentos que eu tenho que fazer, e isso está legal, mas chegou um outro treinador que pensa diferente, eu vou ter que fazer. Então, essa aceitação é que vai facilitar o processo do Domi, que já não tem tempo. E eu até falei na transmissão que eu tive a oportunidade de fazer esse jogo aí com o PC e com o Villani. Uma palavra que a gente usou muito no time do Flamengo, que foi a questão da intensidade, e eu falei isso na transmissão, que ela passa por 2 critérios, um físico, né, e o outro é o entendimento das tuas ações. Porque se você não sabe para onde você vai correr e por que você vai correr, você não consegue ser intenso. Então a intensidade ela tem que ter uma organização por trás. Eu sei que eu tenho que chegar firme na Carine, pressionar a Carine, porque o meu companheiro vai pressionar o outro zagueiro, o meu companheiro vai pressionar o lateral, são movimentos meio que coordenados para a gente dar a intensidade na marcação. Intensidade com a bola, eu sei para onde eu tenho que conduzir, porque eu sei para onde o Bruno Henrique vai e para onde o Gabigol vai se mexer. Aí o time se torna intenso. E se você não sabe os movimentos, a gente percebe isso. Aí parece que os jogadores estão correndo menos, mas se você for pegar lá de repente, vai estar lá, Arrascaeta, 14 quilômetros correu no jogo. Então, porque teoricamente está correndo errado, porque ainda não sabe os movimentos e isso leva tempo. Sei que você ia continuar, fiquei esperando. Não, terminei. Fiquei esperando. Eu falei muito hoje. Hoje ele já pediu umas 3 vezes, desculpa me alongar, não, mas a gente gosta da Caê aula, a gente gosta. Caê tá onde? Caê tá em Chapecó. Mas deixou o pré-treino tudo aqui escondidinho no camarim. Ele deixou um pouquinho para você aí, né, Pedrinho? Agora, Caê... Tô precisando pegar esse pré-treino, Pedrinho, não só o pré-treino, mas os seus treinos também, porque essa quarentena aí, daqui a pouco, esse telão vai ter que alongar um pouco mais, minha bochecha ele tá ficando demais aqui. O Caê, o pessoal está reclamando assim, muito sobre as substituições e o Domi tentou explicar, né? Segundo ele, não é obrigatório mudar 5 jogadores. Isso está gerando uma polêmica. Então, externamente aqui há muito questionamento. A gente
eu acho que é bom também deixar claro que a gente faz alguns recortes de rede social e também tem nossas opiniões, mas, por exemplo, na atuação, não só contra o Grêmio, mas o Bruno Henrique principalmente, o Gabriel acho que um pouco menos, acho que participa mais, tenta mais, mas o Bruno Henrique realmente tem encontrado dificuldades assim de desenvolver um futebol, nem digo comparando com o ano passado, mas um futebol aceitável ali, porque ele pode apresentar, e questiona-se muito esse fato do Domi utilizar poucas alterações. São 5 agora, em nenhum dos 4 jogos ele fez as 5 substituições. Fala-se muito do Thiago Maia, mas acho que já é até um pouco mais de simpatia pelo volante, porque o Arão e o Gerson não têm dado muitas brechas, mas o Pedro Rocha não é muito utilizado. Já vinha assim também com o Jesus. Tem também a questão do Michael, que começou até no jogo contra o Atlético, ele entrou, mas depois não entrou mais. São questões assim que questionam muito o Domi, dele não utilizar as substituições. Ele explicou que ele acha importante dar rodagem para o time também, não tirar por tirar. Disse que no jogo contra o Grêmio, em especial, na opinião dele, não tinha por que mudar, porque ele estava satisfeito com a atuação da equipe. Isso até reverberou de uma maneira nas redes sociais, como que está insatisfeito, satisfeito tal, que o time não estava tão bem. Mas são questões assim que eu acho até importante a gente trazer para o debate, porque não é porque são 5 que tem que fazer as 5, né? Tem que ter o porquê. Outra questão também que levanta-se muito, ele ter tirado o Gerson e o Ribeiro desses jogos, coisas que não eram muito comuns com Jesus. Enfim, nesse momento de dúvidas, de questionamentos, acho que tudo também vira problema. Acho, até permito-me dar um pouco de opinião aqui, não é muito meu papel informar, mas acho que é um conjunto de situações. É um Flamengo que já não vinha tão bem na volta do futebol, mesmo com Jesus. É um Flamengo que tem jogadores determinantes para decidir, principalmente Gabriel e Bruno Henrique, que não estão nem perto da performance que vinham tendo. Então, é um conjunto de fatores assim que esse Flamengo realmente está num novo anormal, né? Está diferente do que vinha apresentando. E aí a gente fica aqui, eu como repórter, como setorista, tenho tentado me controlar, me podar, porque a gente colocar Jesus e a performance do ano passado como padrão, como parâmetro, é até injusto com o Domi, né? Então, são fatores aí que a gente utiliza para escutar o Pedrinho, o Rafa, entender e também trazer para as letrinhas ali, para as notícias, porque é um período aí diferente desse Flamengo, né? O Caê, antes de escutar o Rafa e o Pedrinho, vamos mostrar o trecho em que o Domi fala justamente sobre as substituições. Acho que no es obligatorio cambiar 5 jugadores, especialmente cuando yo estoy feliz con los jugadores que están jugando. Cuando cambiamos Joao es porque tuvo problemas detrás en la pierna. Y luego fue todo muy rápido y quería trocar solo 2, 3 jugadores máximo. Cuando você está contento, está feliz con los jugadores que están jugando, y para mí jugaban bien, o estaban en la posición, o estaban bastante bien, eu não preciso fazer cada jogo 5 cambios. Agora eu quero escutar vocês. Passa pro Rafa, depois eu falo. Bola rolou para você. Eu entendo que essa interpretação, até porque a primeira crítica ao que é esse momento de mudança é exatamente o excesso de trocas ou o excesso de novas opções do Domi, né, dentro dos seus conceitos, dentro daquilo que ele acredita. Mas acho que o Caê trouxe algo que é determinante nesse sentido, né? O Flamengo, com a sobra técnica que tem, mesmo oscilando nesse princípio e mesmo tendo pouquíssimo tempo de treinamento dentro do que é o calendário, eu acho que em determinado momento ele vai se afirmar contra algumas equipes dentro do campeonato, vai brigar mais acima. Então ele tem condição de, dentro desse novo padrão, mesmo abaixo do ano passado, de ser uma equipe competitiva brigando pelas primeiras posições. A grande questão é o sarrafo, né? E esse sarrafo, o Flamengo não está brigando dentro da temporada 2020 contra as outras equipes do futebol brasileiro. A questão é que o Flamengo briga contra o próprio Flamengo versão 2019. E esse é o maior peso para a equipe ter tranquilidade para trocar o trabalho. Porque tudo que o Pedrinho falou, antes da gente entrar no que foi a sonora do Domi, passa pela naturalidade. Hoje os jogadores do Flamengo não têm naturalidade nas ações coletivas. E essa relação, isso está ligado inteiramente com o que são novas funções dentro do jogo. Eles têm que pensar antes de desempenhar. O hábito sumiu, deixou de ser algo que você consegue agir quase que se antecipando ao movimento, ou pelo menos quase que ao mesmo tempo, né,
com uma fração de segundo a menos do que é o movimento do seu companheiro dentro do campo. Essa coordenação de movimento se perdeu porque as ideias são distintas. E assumir isso novamente, interiorizar isso novamente para esse grupo de atletas e num jogo que é muito específico no cenário brasileiro, foi o que eu falei aqui, a questão do jogo de posição, pode influenciar um pouco mais esse desenvolvimento. O Flamengo deve se afirmar na temporada pelo que tem de qualidade, mesmo fazendo jogos abaixo nesse momento. Mas acho preocupante do ponto de vista do que vai ser a pressão interna do seu torcedor pelo que foi o melhor Flamengo possível no período do Jorge Jesus. Caê, para a gente fechar, vamos falar do João Lucas. Ele sofreu, né, uma lesão, está fora do jogo contra o Botafogo e agora como opção o Domi tem o Mateuzinho, mas ele foi recém-promovido do Sub-20. E ele, no jogo contra o Grêmio, na verdade, né, que o João Lucas já estava lesionado, ele preferiu acabar improvisando o René ali no setor. Como é que vai ser agora? Então, a gente vive essa expectativa de qual vai ser a escolha do Domi. Lembrando que no sábado chega o Maurício Isla, vai ter toda uma avaliação da questão física, mas o Flamengo vai ter uma semana inteira até o jogo com o Santos. De repente o Isla já esteja em condição de enfrentar o Santos, mas para o clássico agora contra o Botafogo fica essa dúvida. O meu palpite é de que ele vai apostar na experiência do René. O René é um atleta mais conservador ali, então ele faz a lateral. Ele já mesmo na esquerda não sobe tanto, então ele vai cumprir mais funções defensivas. E o Mateuzinho, ele fez 3 jogos naquele início do Carioca, quando era o time sub-20. Ele é um atleta muito elogiado na base, super campeão, capitão até daquele time campeão brasileiro, de Supercopa, mas tem muito pouca rodagem, muito pouca experiência para entrar em um clássico, né? A gente tem que aguardar, é só um palpite, mas as opções são essas. O René improvisado, ou então o Mateuzinho, que tem apenas 3 ou 4 jogos no profissional. Acho que é uma aposta um pouco mais arriscada, por mais que seja da posição. E mais uma coisa de lateral, só para não esquecer. Marcos Braz e Bruno Spindel chegam ao Brasil no sábado, junto com Isla, e vão firme para cima do Guga, como trouxemos aqui ao longo da semana. Segue aquele desejo, aquela vontade de contratar o atleta do Atlético Mineiro, e o Atlético que já nas entrevistas, que começou muito reticente, dizendo que o Flamengo não tinha nem dinheiro para comprar o Guga, já começa a ser mais flexível. O Flamengo está muito otimista de que vai comprar sim o Guga. Valeu, Caê, muito obrigada pela tua participação. Curta bastante o friozinho e diga que ficou muito bonito o cenário para sua esposa. Gostei. Valeu.